Seja bem-vindo a mais uma edição. O AmparoCast está no ar. Aqui, a pauta é Amparo. E hoje, para você, papai que está assistindo, vale a pena assistir. E para você que é criança, acompanhe com o seu pai. Porque a gente vai falar um pouco sobre esporte no nosso programa, na nossa entrevista, para falar da importância do esporte desde a sua mais tenra idade. E por isso, nós trouxemos aqui um integrante da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, professor Vinícius Augusto, tô certo? Certíssimo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui para falar de um assunto tão legal e que a gente viu, né, a gente conversando aqui um pouquinho antes, da importância de ter o esporte desde pequeno, né? Sim. Aí, eu falo que o esporte aqui em Amparo já tem aquela geração dos professores Yuji, a Cassandra, a Carol, tanta gente, Patrícia Micai, só que já está chegando a segunda geração. Exato. E o Vinícius é um dos representantes. Seja bem-vindo, Vi. Que em segundo dessa segunda geração, que era que a gente estava conversando, esses professores que foram alunos, agora viraram professores, foram os meus professores e agora eu também virei professor. Então realmente é essa geração. E pode ser que algum aluno meu, que já aconteceu, de aluno meu também agora tá fazendo educação física, e a gente vai aumentando essa geração, porque querendo ou não, a gente precisa de profissionais da nossa área, a gente não pode ter essa rivalidade. A gente tem que expandir o nosso esporte pra gente poder levar em mais lugares, pra poder levar a ginástica, né, que agora é um esporte mundial. Ganhamos, deu pra ver, né, como que foi o mundial lá no Rio, tava lá torcendo também. Então a gente vê que o nosso Brasil está crescendo no esporte, na ginástica, e a importância de ter mais profissionais trabalhando com isso faz toda a diferença aqui em Amparo. E importante também, mais crianças participando. Com toda certeza. Vamos falar desse papo, exatamente. A importância, a ginástica, que é a sua modalidade hoje dentro do trabalho da prefeitura, envolve crianças a partir de 6 anos. Começar a praticar o esporte nessa idade. Qual a importância disso, Vi? Nessa idade, pensando com iniciação, a gente faz um trabalho um pouco mais lúdico, eles começam a entender o esporte, eles começam a ver como são os aparelhos, como que mexe, mas a gente trabalha numa parte importante, que é a parte também coordenativa. O lúdico trabalha bastante com isso, de às vezes a gente fazer um treininho, uma brincadeira, que a gente fala que é pular rio. A gente coloca 2 cordas, elas têm que pular de uma corda para outra, querendo ou não, isso já tá treinando salto, começa a trabalhar impulsão, às vezes fazer alguns exercícios de equilíbrio ajuda, porque querendo ou não, essa parte, pensando no esporte em geral, ajuda muito a formar um adulto, porque a gente necessita ter coordenação no nosso dia a dia, andar já é algo coordenativo. Então a gente pegar dessa idade, já começar a lapidar, trabalhar um pouco nisso, pensando não só no esporte, mas pensando no geral, ajuda muito. Tem a questão também, e a gente não tem por que não falar disso, da saúde mental da criança. Afinal de contas, se você pegar essas crianças de 6 anos, aí boa parte pegou o período da pandemia e ficou sem escola, sem uma atividade. Isso também ajuda a equilibrar um pouco mais, não, Vi? Também mexe muito na parte social, porque, querendo ou não, elas estão fazendo ginástica no ambiente com outras crianças, então tem essa parte de convivência. E realmente, já aconteceu de ter crianças que, nessa época de pandemia, tava se isolado com a família, então sai desse período, começa a ter contato com outras crianças, dá aquela estranhada, e a gente com o professor vai levando, vai tentando enturmar mais, e a criança acaba se abrindo mais, de poder estar com outras crianças, e realmente se soltar, começar a fazer mais, porque realmente já aconteceu de eu pegar uma aluna, ela era bem tímida. Nas primeiras aulas eu tive que pedir pra avó ficar dentro da sala, ela ficava num cantinho, porque a menina toda hora ficava assim, procurando a avó, aí com o tempo eu fui conversando com ela, ó. Começa no comecinho da aula com ela, depois você sai. E hoje em dia ela consegue fazer aula sem a avó. Ela se enturma, ela brinca com as crianças, que também faz muita diferença. Eu fico bravo com as minhas alunas que eu falo, vão brincar? Tem aluno que não gosta de brincar. Por quê? Tem aquela criança que mora em onde? Apartamento. Tá acostumado a ficar com aquilo, só brinca com boneca, coisas que não faz a criança correr, não faz a criança realmente se exercitar. Porque tá acostumado a ficar sentado, fazendo uma coisinha ou outra. Aí também vem do professor, de pensar em algo
que vai fazer essa criança se enturmar e sair dessa bolha que ela fica dentro de casa. Então, ela entrar nessa aula amplia essa visão da criança. Hoje, para criança, menino e menina, participarem da ginástica, como que funciona? Quais os horários? Dentro do bolão, tem os horários, que eu não sei todos, porque agora a Raíssa vai voltar, vai mexer um pouquinho. Muito bom. Mas tem tanto do período da manhã, quanto no período da tarde. Se eu não me engano, de manhã tem a turma das menorzinhas, que começa com 5 anos, acho que vai até os 8. Que é das 9 às 10. E tem a turma mais velha, que é das 10 às 11. De tarde, o mesmo esquema. Tem das 2 às 3 e das 3 às 4. Só não vou falar pra você certinho os dias, porque a Raíssa vai voltar, então vai trocar alguns horários. Mas pra qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, é só ir na secretaria, tem o pessoal lá, explica, pode fazer a inscrição. E dali já fica tudo indicado. Eles indicam o faixa etária, horário, e eles explicam tudo no geral. Aliás, a Raíssa tá voltando aí de um segundo filho, né, Raíssa? Sim. E se você conhecer a Raíssa, você vai ver que ela é bem novinha também, uma belezinha, um fruto também da Secretaria de Esporte, do trabalho de Amparo como um todo, né? Que foi aluna e hoje é professora. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa influência, principalmente aí da GR, né? Depois, quando você entrou aí na secretaria como aluno e hoje chega aí a ensinar. A Raíssa foi minha professora nessa época, né? Como eu tinha te falado. E assim, eu entrei, como eu já era um pouco mais velho, que eu comecei com 16, eu já sou uma pessoa assim, bem tímida, né? Pego amizade fácil com os outros. Então eu já comecei a fazer muita amizade com o pessoal. A antiga coordenadora, que era a Jo, me via por lá. A Raíssa também sempre me incentivou, depois que eu comecei a pensar na faculdade, entrar nessa área. Então eu já estava meio que indicado a fazer parte da educação física, ainda que eu falo, quando eu comecei a dar aula pela prefeitura, eu já conhecia os professores, porque eram os meus professores, depois eu pude trabalhar com a Jo em outro projeto. Então ser atleta e estar dentro dos projetos, da parte que tinha de ginástica, quando eu fui virar professor foi mais fácil porque o pessoal já me conhecia. Já conhecia meu trabalho, aí foi só tudo pra frente. Exatamente. E começou antes um pouco com a dança também, né? Com a dança comecei com os meus 10 anos. Então, lá no comecinho, a gente estava falando sobre a importância de ter aí o esporte desde a mais tenra idade, a gente pode dizer assim, né? Aquele caminho começou na dança e chegou na ginástica e hoje é um professor da modalidade, né? Exato. É uma grande, a gente nunca sabe os caminhos que a gente vai desenhar aí, né? É um caminho completamente torto, porque antes de eu começar a dançar, eu comecei no futsal. Do futsal, mentira, eu comecei no judô, que o judô eu fazia acho que com uns 6, 7 anos, era bem novinho, adorava judô. Mas daí eu parei de fazer o judô, fiz futsal, do futsal fui pra capoeira. Aí no meio desse tempo eu entrei na dança. Na dança também foi a mesma coisa, eu me apaixonei, nunca mais quis sair. É aquele vai e volta, você vai crescendo, você começa a fazer faculdade, tem que trabalhar. E comecei a dançar com menos frequência, mas eu nunca larguei. Ainda que agora, mês que vem, em outubro, eu tenho mais um espetáculo pra participar. Mas influencia, querendo ou não, a dança me influenciou bastante a entrar na ginástica, a dança me influenciou a também fazer educação física, porque quando a gente gosta, a gente quer trabalhar com isso. Aliás, a gente estava falando sobre, e já que o professor de ginástica veio aqui, são várias frentes, né? A gente pode explicar um pouquinho mais aí como que funciona, desde o pessoal que chega até o pessoal que vai para a competição, como que é essa dinâmica aí? A iniciação, principalmente para as menorzinhas, é quando elas começam a ter um entendimento sobre a modalidade. De conhecer os aparelhos, que é a corda, o arco, a bola, as massas e a fita. Então, nessas aulas, elas começam a ter a base de começar a pegar os movimentos dos aparelhos que são obrigatórios, que cada aparelho tem sua individualidade. Então, tem algumas coisas que elas precisam aprender que são obrigatórios. E nisso, elas começam a trabalhar saltos, a trabalhar equilíbrios, a trabalhar rotações. Então, na iniciação, a gente começa a moldar a ginasta. E nesse tempo, que nem os professores de rendimento geralmente faz seletivas. Então eu vou um dia, assisto a aula, participo um pouquinho. E nisso a gente já começa a ver algumas meninas que têm um pouquinho mais de facilidade, que já conseguem fazer umas coisas melhores com o aparelho, que são mais flexíveis, têm postura bonita, têm linha bonita. E nisso a gente quer pegar
pro rendimento para começar a trabalhar. O rendimento, a ginasta geralmente já tem que vir com a base pronta, porque a gente começa a ampliar o conhecimento que ela tem. Então a gente começa a trabalhar com critérios que pede no código de pontuação, nos regulamentos que a competição usa. Então a gente começa a lapidar a criança para poder participar dessa competição. Por exemplo, né, geralmente na iniciação a gente fala que tem o salto corsa. Quem é da área vai entender. Sim, legal. Então, que nem ela aprende o salto corsa. No rendimento, ela já começa a fazer um salto corsa com pé na cabeça, um salto corsa com coluna. A gente começa a ampliar a movimentação que essa ginasta consegue fazer. Então, ela tem que realmente vir de uma base boa da iniciação. Por isso que a iniciação é muito importante, que é na iniciação que você ensina. No rendimento, você amplia, você melhora. Então, vir de uma base muito boa faz muita diferença para uma ginasta, para chegar na equipe de competição. Só que na competição é mais horas, é mais trabalhoso, é mais tempo em quadra. Eu vejo as minhas alunas a semana inteira, elas fazem aula comigo de segunda até sábado, só não faz de domingo, porque domingo a gente compete. Só não faz aula por conta disso, e também porque o povo precisa descansar. Mas assim, são muitas horas, é muita convivência, a gente passa muito tempo junto. É desgastante, cansa, mas a gente tem o nosso movimento de diversão, eu brinco bastante com elas. E competir é cansativo, mas é divertido também. A gente faz o nosso trabalho também ser divertido, porque se pensar só treina, fica algo pesado. E esse pesado, às vezes, faz a ginasta se distanciar um pouco do esporte. Então, além de ser algo que ela gosta, também tem que ser um pouco divertido. Tem as suas horas necessárias, mas a gente tem que saber dosar um pouquinho. E tudo isso é parte aí de um sistema, né? Você viu, desde o começo. E a importância de se ter o esporte desde a mais tenra idade, desde pequenininho. E a Prefeitura de Amparo tem suas ferramentas. O Vinícius veio falar da ginástica, mas tem futsal. Para os meninos também tem muita coisa. Para as meninas, muito mais. Vá até a Secretaria de Esporte. Hoje a gente só deu uma pílula do que é o trabalho. Vinícius, mais alguma coisa? Meninos, participem também da aula de ginástica. Importante. É muito importante. Agora que eu tô num projeto novo, eu tô dando aula em escolas. E eu acho super importante ele estar trazendo esses meninos. Graças a Deus, em todas as turmas tem 2, 3, 4 meninos pra eles entenderem que realmente é um esporte. Eu sou a própria amostra que o menino pode fazer ginástica. Eu tive essa oportunidade, me esforcei bastante. Hoje em dia eu tenho o Miguel, que tá comigo na equipe de rendimento. Um atleta maravilhoso, não tem um lugar que ele vai competir que o povo não fica de olhinhos vibrados nele. Então assim, o Miguel é meu orgulho de ter um menino que começou comigo na iniciação. Ele começou comigo pelo projeto de ginástica e agora tá aqui pela equipe de rendimento, representando Amparo. Então é a gente saber que quando a gente gosta de um esporte, independente do esporte, se a gente gosta, a gente pode fazer. A gente precisa realmente conhecer o esporte, entender como é a didática, pra gente poder participar. Porque tem esse preconceito, eu tive esse preconceito de falar que a ginástica é um esporte feminino. Antigamente era mais, hoje em dia, as competições que a gente vai, os regulamentos estão deixando os meninos participarem também. Então, num regulamento já tem isso de englobar os meninos nas competições. Para fora é um pouquinho mais fácil de você ver meninos fazendo, mas para cá também tem. Em outras cidades também tem meninos que participam da equipe de rendimento. Então tem que pensar, esporte são para todos, independente. Tem que ser igual eu fiz. Eu gostava, eu quis fazer. Independente, se alguém falava que era não, eu gostava, quis fazer e deu certo. Muito bom. Então fica a dica do Vinícius. Aliás, eu vou abrir mais uma dica aqui. No futebol americano, por exemplo, tem atleta e a maioria deles faz o balé por causa da leveza Exato. do movimento para se desvencilhar aí do adversário. A gente nunca sabe quanto que uma modalidade pode beneficiar a outra. Uma coisa sempre ajuda na outra. Por isso, pratique, né? Exatamente. Muito bom. Então pratique. Você criança, vá até a secretaria, leva o papai lá, porque não tem jeito de você fazer inscrição sozinho, mas vá buscar os serviços aí da Secretaria de Esporte e Juventude. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço. E a gente agradece a você mais uma vez por estar com a gente aqui no AmparoCast, porque você sabe, aqui a pauta é Amparo.